De canais que eu tive oportunidade de testar recentemente, um canal que sempre deu muito retorno, né? Aquele canal que é mais sustentável, que é a otimização para o Google, né? Que é o SEO. Eu recentemente tive uma experiência legal, principalmente também falando no caso do Reportei, porque enfim, a gente teve uma questão que eu acho que é até interessante para quem está desenvolvendo produto. A gente tá no mercado que a gente foi um dos primeiros a se posicionar no que a gente faz, na especialidade de relatórios, da maneira que a gente se especializou. E, ao mesmo tempo, a gente tinha concorrentes que estavam em desenvolvimento, ainda estavam elaborando, aquelas empresas que criam a landing page e falam, daqui a pouco vai estar no ar, aquela coisa. Né? E eu aprendi isso com o próprio pessoal da Resultados Digitais, que foi, antes deles lançarem o software deles, eles já tinham um blog com conteúdo, eles já estavam pensando em posicionamento. Né? Então, quando eles lançaram a ferramenta, eles já tinham um posicionamento legal. Então, o que eu aprendi um pouquinho no Reportei foi o seguinte, a gente às vezes não tem a ferramenta completa, a nossa ferramenta estava ainda assim muito pequena, um MVP bem tosquinho, e a gente já estava com uma presença de conteúdo funcionando, mesmo que pouquinho, assim, não tinha nada demais, era um conteúdo bem simples, era uma landing page mais otimizada, um artigo ou outro de blog, captura de algum link externo, mas a gente já tinha começado a posicionar algumas palavras antes de começar digamos assim, massificar o software. Né? E isso foi muito bom, porque aí quando a gente entrou com concorrentes que começaram enfim, a competir ali pelas palavras, a gente já estava alguns anos aí na frente deles em termos de autoridade e tudo mais. E isso, então assim, às vezes o seu produto não está tão bem acabado, ou às vezes daqui um ano você vai lançar uma nova coisa, ou daqui 6 meses você vai ter uma nova funcionalidade, já começa a pensar em como você pode trabalhar link para você, como você pode trabalhar conteúdo que possa te ajudar, ou otimizar algumas páginas para isso, porque funciona, para a gente funcionou muito bem, e aí quando o produto já estava mais redondo, a gente já estava em primeiro naquela palavra. Então, eu gostei muito, principalmente palavras mais específicas, né, long tail e tal. Então a gente já trabalhava o long tail antes de ter, às vezes, até digamos assim, o produto acabado para atingir aquela faixa de mercado ali, né? Isso é muito legal, Renan. Eu entrevistei o Vinícius Mairink da Outbound Marketing. Depois, pessoal, vocês procurem aí no canal, nas redes sociais do projeto. E ele contou que a empresa dele, ela surgiu a partir do blog dele mesmo. Ele começou a escrever sobre Outbound Marketing, que era uma área que ele tinha gostado e tinha experiência, né? E aí ele criou um blog, ele não sabia muito bem o que ele ia fazer com isso, mas ele estava escrevendo. E depois ele começou a ser procurado a partir disso. Então você vê assim que, poxa, a primeira questão é você se tornar referência e depois você vai achando um caminho, né? Cara, fantástico, né? Isso é muito legal. E assim, se você tiver a oportunidade também nesse meio tempo de já começar a gerar uma lista, né? Então, quando você tiver seu produto e você tiver uma lista qualificada, aí você tem um retorno legal. Eu estou falando aqui não é nem uma estrutura de fórmula de lançamento, nada disso. É simplesmente uma coisa orgânica, do tipo, bom, você sabe que daqui a 6 meses a sua empresa vai começar a entrar mais num nicho X, ou vai começar a comunicar mais para um público tal, etc. Então, por que não já começar a criar algum post sobre isso, falar mais sobre esse assunto, entrar nos canais que tem a ver com isso e começar a fazer ações em conjunto, enfim. Porque às vezes a gente pensa muito, bom, tem o produto, vou divulgá-lo, né? Ou não, você pode fazer o contrário, vou criar conteúdo, vou criar informação e quem sabe daí pode surgir ideias para produto também. E pode ser que você chegue à conclusão que não dê certo, que você tem que mudar no meio disso. Uma história muito bacana que aconteceu foi do Gustavo Caetano. Eu não sei se você conhece ele. Ele é o dono da Sambatex. Sim, com certeza. E ele, assim, ele criou, no início, ele criou joguinhos para celular e aí deu certo, começou a ficar um ponto positivo.
Só que nesse meio tempo ele começou a ver que a coisa não ia continuar, ia virar um commodity. E ele até fala quando você está no mercado que você tem muitos concorrentes, e tem até uma situação bem específica que ele explica no livro dele. Você tem que sair, porque não é saudável, você vai ficar batendo a cabeça, é melhor você você direcionar a tua equipe, a tua empresa pro outro lado. Pro lado que tem mais oportunidades, enfim. Tem até um esqueminha que visualmente é bem, bem interessante, é bem rico esse material. E quando você está nesse início desse projeto, o processo de criação, ele precisa disso, né? Você precisa colocar a mão na massa para você ver se vai dar certo, ou até entender um pouco mais do contexto. O que eu vejo um pouco da minha geração, que tá chegando agora e tá com sonho de abrir as coisas, não sei das quantas, é que eles idealizam demais, eles pensam demais e acabam não colocando a mão na prática, né? A mão na prática. Perfeito. A mão na massa. E aí, ou eles ficam idealizando e criam um monstro que passou o tempo e aí não faz mais sentido, ou outras pessoas até utilizaram essa ideia, ou eles ficam aí na mesma questão, idealizando outras 1000 ideias, enfim. É igual as pessoas falam assim, nossa, mas eu pensei no serviço do Uber antes do Uber. Poxa, por que você não foi lá e colocou a mão na massa? Sim, às vezes não precisava nem ter criado um serviço, às vezes você criasse um post de blog sobre aquilo. Quem sabe alguém se interessaria e conversaria com você para montar alguma coisa parecida. Enfim, eu acho que isso é um exemplo legal de conteúdo que pode ser utilizado até para gerar produto, gerar informação. Ei, pessoal, a gente sempre divide os conteúdos que estão bem grandes, para você não ficar com excesso de informação e também organizar o seu tempo da melhor forma, tá? Bom, as próximas partes estão todas dentro do teu cronograma de estudo. Se você ainda não tem o seu cronograma ou ainda está perdido, acesse aprendaplay.com, clique em Manual do Autodidata no menu superior e acesse o seu cronograma. Sua trilha de incentivo está toda organizada lá, tá bom? Vamos lá, lembra que a organização é um dos principais fatores para um estudo autodidata, tá bom? Até a próxima parte.